pessoal, hoje nós iremos falar a respeito dos sólidos geométricos. Iremos conhecer seus elementos e saber classificar em poliedros e não poliedros. Aqui nós temos alguns exemplos de sólido geométrico. Esse aqui é o cubo, lembra muito o dado, né? E ele é formado por superfícies planas, ó. Superfícies planas. Quando ele é formado por superfícies planas, eu chamo isso aqui de face. Face são as superfícies planas. Essas superfícies, né, essas faces, o encontro dessas duas faces eu chamo elas de aresta. Essa retazinha aqui eu denomino de aresta. E o encontro das arestas eu chamo de vértice. Então esse cubo aqui tem superfícies planas, que eu chamo de faces, temos as arestas e temos os vértices. Esse sólido geométrico aqui eu posso denominar ele de poliedro. Por quê? Porque ele é formado apenas por superfícies planas. Então quando um sólido geométrico é formado apenas por superfícies planas, eu posso dizer que ele é um poliedro. Diferente desse aqui, ó. Nós temos essa superfície plana, essa superfície também é plana, mas nós temos uma superfície arredondada. Então, quando nós temos pelo menos uma superfície arredondada, nós dizemos que ele faz parte do grupo dos não poliedros. Esse sólido geométrico aqui também, né, chamado de cone, tem essa superfície plana e essa superfície aqui, ó, arredondada. Então, se eu tenho uma superfície arredondada, faz parte dos não poliedros. Aqui nós temos mais um sólido geométrico que é formado apenas por superfícies planas, que essa superfície eu chamo de face. Aqui nós temos as arestas e os vértices. Então, se é formado apenas por superfícies planas, faz parte dos poliedros. Mais um exemplo de poliedro. Todas as superfícies são planas, então poliedro. Esse aqui também, ó, todas as superfícies planas. Essa superfície é plana, então eu chamo de face. Aqui as arestas e aqui os vértices. Então mais um poliedro. Esse aqui nós temos essa superfície plana, mas essas aqui não é plana. Temos uma superfície aqui que ela é côncava. Se nem todas as superfícies são planas, então faz parte dos não poliedros. Os poliedros eu ainda posso classificar eles, posso denominar eles em prisma ou pirâmide. Qual é a característica do prisma? O prisma ele tem duas bases idênticas e iguais, ó. Essa superfície aqui laterais, aqui essas superfície aqui que eu chamo é uma superfície plana que eu chamo de face, né? Então elas são duas bases iguais, né? Duas bases idênticas e paralelas. Outra característica do prisma é que as laterais são sempre quadriláteros. É outra característica do prisma. E eu denomino um prisma de acordo com a base. Nesse caso aqui a base é triangular, então é um prisma de base triangular. Aqui o cubo também, né? Tem as características de um prisma. Se eu considerar essa base e essa base, elas são idênticas e são paralelas. As laterais também são quadriláteras. Então, característica do prisma. Mais um exemplo de prisma, né? Mais um exemplo de prisma. Aqui ele é o paralelepípedo, né? Paralelepípedo tem a característica do prisma. Se eu considerar essa base e essa base, são duas bases iguais e paralelas. E as laterais quadriláteras. E aqui nós temos a pirâmide. A pirâmide, né? O vértice, as arestas e as faces, porque são superfícies planas.
E aqui uma característica da pirâmide é que ela tem as laterais triangulares, e eu denomino a pirâmide como o prisma de acordo com a sua base, né? Aqui é uma pirâmide quadrangular, porque sua base tem 4 lados. Se fosse uma pirâmide com base de 5 lados, seria uma pirâmide de base pentagonal, 6 lados de base hexagonal e por aí vai. E nós temos aqui também os sólidos geométricos que não são poliedros, podemos classificar eles como corpos redondos. Característica do corpo redondo: tem duas superfícies planas. Esse aqui tem duas superfícies planas e tem uma superfície arredondada. Então, quando eu tenho um sólido geométrico que tem pelo menos uma superfície arredondada, né, eu posso dizer que ele faz parte dos corpos redondos. Outra característica é que ele gira com facilidade. Ó. Quando ele gira com facilidade, eu posso facilmente identificar ele como um corpo redondo. Nesse caso aqui é um cilindro que tem duas superfícies planas, ó, e uma superfície arredondada. Então, corpo redondo. O cone também tem essa superfície plana, mas tem essa superfície aqui arredondada. Também gira com facilidade, então faz parte dos corpos redondos. E esse sólido aqui, ó, ele não é um poliedro, faz parte dos não poliedros, mas eu não posso classificar ele como corpo redondo. Ele não tem uma face arredondada e não gira com facilidade. Então ele é um sólido geométrico qualquer, nem é poliedro e nem é corpo redondo. Então, só resumindo, sólidos geométricos são divididos em poliedros e não poliedros. Os poliedros, nós temos os prismas, eu denomino o prisma de acordo com a sua base. Se é uma base triangular, então prisma de base triangular. Característica do prisma: duas bases idênticas e paralelas, e as laterais são quadriláteras. E as pirâmides têm as faces laterais triangulares, e eu denomino também de acordo com a sua base. No caso aqui é uma pirâmide de base quadrangular, porque tem 4 lados. E vimos também os sólidos geométricos não poliedros, que eu posso classificar ainda em corpos redondos, mas também vimos um exemplo aqui que ele é um não poliedro, mas não está dentro do grupo dos corpos redondos. Então esse foi um resumo sobre sólidos geométricos.